Marcos Amaral, eu estou no 8º semestre de produção editorial. E eu sou Pedro Amaral e estou no 8º semestre de publicidade. Bom, para mim, acho que para ele também, né, foi sempre uma decisão meio natural, assim, desde o começo, quando a gente chegou no curso, né, quando a gente começou a faculdade, e tão logo a gente soube que poderia fazer um projeto experimental, não só uma monografia. Para mim já foi meio de cara a decisão, eu vou fazer um projeto experimental, porque é o que eu gosto, né? Nós somos pessoas muito mais da prática, né? Não tanto da teoria, embora a gente também goste. E eu sempre tive como certeza isso, né? Não foi uma decisão de agora, no momento de escolher o TCC, foi uma coisa que eu já tinha decidido desde o começo, então foi natural agora chegar e bater o martelo. E quanto à ideia de fazer junto o TCC, ela realmente, essa sim não existiu sempre, né? Ela começou a gente começou a perceber que podia ser uma boa ideia ali na altura que a gente tem que escrever o pré-projeto do trabalho, né? E a gente percebeu, os dois têm interesse em fazer, os dois gostam de audiovisual, os dois estavam a fim de trabalhar já com a questão da internet. No começo a gente não tinha ainda definido que ia ser uma websérie, mas os dois tinham interesse em trabalhar com isso, e aí foi que a gente pensou, bom, então por que a gente não se junta, né? Pelo menos agora, no final da graduação, a gente não se junta realmente e não faz um projeto junto, né? E tem dado certo, deu certo até agora, né? Vamos ver até finalizar como é que vai ser. A gente escolheu trabalhar com websérie, partindo, claro, da ideia que a gente queria trabalhar com audiovisual, mas não mais produzir, por exemplo, o curta-metragem ou um longa-metragem, né, que não seria o caso. Eles são formatos que eles têm. Existem alguns entraves hoje para a circulação deles, né? Porque o longa-metragem, tu não vai conseguir exibir ele ou conseguir trazer muitas visualizações na internet, no caso, pelo tempo de duração e tudo mais. Da mesma forma o curta-metragem, né? Ele tem uma proposta diferente. E a websérie, quando a gente começou a conhecer melhor o formato, a gente começou a perceber que ela é adaptada para o contexto das mídias, das redes sociais, que é o que o pessoal realmente utiliza hoje. Então era muito mais fácil a gente conseguir já pensar num final para o produto, que é a divulgação, a veiculação dele online. A websérie já é toda pensada para isso, todas as características dela, o formato dela. Então, e é uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Então para nós pareceu, bom, então vamos experimentar esse produto novo, que ele já tem já tem um começo, meio, fim mais melhor definido, né? E aí a gente acabou começando a se aprofundar no tema e decidiu fazer. E puxando um pouco para o meu arado da publicidade, né? A websérie é um formato que tem sido bastante utilizado por publicitários e publicitárias atualmente, né? Nesse contexto em que a propaganda está passando por mudanças, né? Cada vez mais os formatos tradicionais já não estão mais cumprindo com os objetivos, né? Então a gente tem pensado, esse formato, né? Então o pessoal da publicidade tem se esforçado a conseguir novas formas de chegar no público, né? E uma delas é casando a publicidade com o entretenimento. Então a gente tem aí marcas aqui no Brasil, né? Que já produziram webséries com essa cara de cinema, digamos assim, né? Que puxaram lá dos filmes, das séries e transformaram numa estratégia de comunicação. Então, pelo menos para mim, foi bastante interessante experimentar esse formato, porque é mais ou menos por aí que eu queria trabalhar, né? Depois de formado. A própria teoria diz que as webséries nada mais são do que as séries de TV adaptadas para as redes sociais. Então a gente está trabalhando ainda assim com o cinema, com a linguagem cinematográfica, só muda um pouco o formato realmente. A gente entrou nos cursos de comunicação porque não tem cinema ainda na UFSM, né? Então, indo ali por semelhança, a gente acabou entrando em publicidade, em PE, porque são cursos que têm disciplinas de audiovisual, de roteiro, né, fotografia. Então, eu acho que nesses aspectos mais técnicos, né, o curso de publicidade, falando pela minha experiência, né, me deu bastante subsídio, né, para aprender um pouco mais de audiovisual, para aprender mais sobre roteiro, etc., né. Mas eu acho que a disciplina que mais me auxiliou a compreender o nosso TCC foi uma disciplina que eu tive no 7º semestre, né, semestre passado, que é Propaganda Contemporânea e Novas Mídias, em que a gente estuda mais esses novos formatos de publicidade, né. Não falamos diretamente de websérie, mas a gente estudou o advertainment, que é um conceito
tá bastante atual agora, em que a gente pega elementos do entretenimento e casa com a publicidade. Então, isso me deu bastante referencial teórico para fazer a parte teórica do relatório e também para compreender o que a gente ia fazer, né? Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido para mim. Hoje, tu realizar um produto audiovisual, ele, dessa forma mais independente, né, tu já tem que prever que tu vai desempenhar várias funções dentro dele. Tu não vai ser só diretor, não vai ser só roteirista, né, tu vai ter que, muitas vezes, criar, executar e ainda divulgar. Né? E essa condição, ela tem tudo a ver com produção editorial, né, que é o curso, ele prepara a gente, o comunicador, para trabalhar com todas as etapas do processo de criação de um produto de comunicação. Então, o próprio currículo de produção editorial já ajudou a ter essa dimensão, porque a gente trabalha com diversas áreas da comunicação, né, que é a produção textual, a parte da produção gráfica, a produção audiovisual, muitas disciplinas que a gente tem de produção para web, produção para mídias sociais, enfim, não só a carga teórica, mas também a carga prática, né? Mas claro que as disciplinas que realmente fizeram diferença para mim foram a de produção audiovisual, porque primeiro elas são ministradas pela minha orientadora, então foi o primeiro contato que eu tive com ela, da gente se conhecer, como é que era a nossa forma de trabalhar. E eu também percebo bastante influência hoje também das disciplinas de produção gráfica, porque a gente está trabalhando bastante com isso na parte da divulgação da websérie, que é a criação dos cartazes, a identidade visual. Então está realmente tudo confluindo, tudo está fazendo sentido agora no final. Só fazer um adendo também que, além das disciplinas, né, eu também fui bolsista do Estúdio 21, que é o laboratório do audiovisual dos cursos aqui da Facus. Então lá também, nesse tempo que eu tive lá, aprendi bastante coisa, né. A gente chega aqui achando que sabe tudo, quando tu vê que não sabe nada, né. Então, esse tempo que eu passei ali aprendi bastante coisa de material, de equipamento, né, do processo de organizar uma produção, né. Então isso também foi essencial para realizar esse trabalho. E sobre experiências além da sala de aula também, espero não estar revelando nada, mas a nossa websérie ela tem um certo cunho institucional também. Então eu fui bolsista até há pouco tempo na assessoria da comunicação do gabinete do reitor, que influenciou muito no tema do TCC e por que a websérie é o que ela é. Não vou falar mais nada. Essa questão do tempo, que demora as etapas, ela é muito particular de cada processo, né? A Vórtice, no caso, ela demorou bastante tempo para ser a Vórtice, porque a gente vinha pensando na websérie desde o ano passado, que nós dois, a gente estava no 6º semestre, que é a etapa dos 2 cursos onde a gente começa a fazer o pré-projeto do TCC. Então, a partir dali, a gente já começou a recortar. Ok, vai ser uma websérie, ela vai ser sobre isso, ela vai envolver essas coisas. Então, digamos que faz 1 ano e meio que a gente está envolvido diretamente com a websérie. Mas a criação dos roteiros, eu acho que faz quase um ano, porque foi quando a gente começou a botar no papel as primeiras ideias, e que é a etapa inicial, né, de criação. E realmente eu acredito que o momento que a gente começou a trabalhar nela, a parte de produção realmente, que é a pré-produção, produção e pós-produção, faz mais ou menos uns 6 meses, que foi quando a gente finalizou os roteiros, e aí sim a gente começou a dar início ao processo realmente, da parte prática dele. Além disso, cada etapa, como é que eu vou dizer, elas não acontecem muito organizadamente, né? Começa uma, termina outra. Elas vão um pouco se sobrepondo, né? Então, a gente começou ali os roteiros, ao mesmo tempo eu já estava pensando lá na produção, né? E eu acho que a gravação, na verdade, foi a parte mais rápida, digamos, né? O que realmente toma mais tempo é a pré-produção, né? Quando a gente começa a organizar, conseguir atores, selecionar os atores, né? Então, essa foi a parte que mais tomou tempo mesmo, a de organizar o processo. Para mim, a maior dificuldade, entre aspas, não foi nenhuma questão de produção, foi mais uma questão da gente se organizar, digamos assim, da gente entender qual era o nosso papel na produção, né? Porque a gente faz alguns freelas, assim, na vida profissional, né? E aí, nessas ocasiões, a gente faz tudo. A gente é o diretor, o roteirista, diretor de fotografia e assim por diante, né? E nesse caso, a gente resolveu trabalhar com uma equipe reduzida, mas teríamos uma equipe, né?
Então, para a gente foi bem complicado abrir mão, né? Saber delimitar a nossa função, saber passar para outras pessoas as responsabilidades, né? Então, em vários momentos a gente foi cobrado, né? Principalmente pela Manu, que foi a Manu do estúdio, que é a nossa co-orientadora, no sentido de, vocês estão fazendo o trabalho de outra pessoa, parem, tipo, deixem a outra pessoa fazer. Então, eu acho que para mim essa foi a maior dificuldade, assim, né? Conseguir... É quase como tu entregar o teu filho para outra pessoa, né? Tá, deixa que aquela pessoa faça o figurino. Então, ok, confia naquela pessoa e deixa ela fazer o trabalho dela. Então, para mim, essa foi meu maior desafio mesmo, né? Dificuldade de equipamentos e produção a gente praticamente não teve nenhuma, risco dizer, porque a gente contou muito com o apoio do Estúdio 21 nesse sentido, até porque a Manuela, né, foi a nossa co-orientadora, então a gente teve todo o suporte nesse sentido, né, a gente podia usar o espaço do estúdio, a gente podia usar o equipamento do estúdio. Então acho que realmente a nossa maior dificuldade foi com a gente mesmo, a gente mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, não só também para delegar funções, mas foi a primeira vez que a gente realmente foi diretor de uma coisa. A gente não sabe o que é ser diretor até o momento que tu precisa ser, né? Que as decisões não vão ser tomadas por outra pessoa, vão ser tomadas por ti. Tem toda uma equipe esperando. Tu que tem que dizer como é que as coisas vão funcionar, como é que tu quer as coisas. E a gente que não tinha essa experiência antes, a gente começa a perceber onde é que falta a figura, a presença de alguém que está dirigindo. Então, desde como é que vai ser filmada essa cena, até questões muito pontuais. Beleza, como é que o ator vai interpretar essa cena, como é que é a minha interpretação do roteiro, enfim. Então, foi um desafio, mas foi muito positivo, porque mudou completamente, pelo menos da minha parte eu posso dizer que mudou completamente o meu entendimento de como é que é trabalhar com audiovisual. Né? Não, foi a primeira vez realmente que a gente trabalhou com uma equipe e a gente teve um lugar nessa equipe e ela dependia de nós, a gente dependia deles, então foi bem bacana mesmo. Eu acho também que também não foi uma dificuldade, mas foi bastante desafiador, né? Conseguir conciliar os horários de todo mundo, porque a gente tinha um elenco e tinha uma equipe técnica, e tinha nós dois, então quando a gente tentava planejar as gravações era bem complicado assim, conseguir dias, né, de gravações em que todo mundo pudesse participar, e nem sempre todo mundo podia participar, né? Então eu acho que essa não foi uma dificuldade, mas foi uma situação bem delicada, né, que a gente teve que fazer funcionar da melhor forma possível. Essa é importante de citar ainda sobre a questão de ser diretor, é que essa foi a primeira vez que a gente dirigiu atores profissionais. E aí a coisa começa a pesar, a gente começa a ficar inseguro, nossa, a gente deixou claro desde o começo, bom, a gente não tem tanta experiência com direção e o nosso elenco, que são pessoas maravilhosas, são profissionais maravilhosos, eles já têm experiência alguma parte deles ali tem uma experiência já de anos, que tem formação na área. Então, para nós foi uma questão assim bem de superação realmente também de conseguir ser o diretor que eles precisavam e respeitar o espaço deles também, porque eles têm experiência. A gente quer realmente trabalhar com a área do audiovisual. É claro que daí abre-se um leque de possibilidades, né? Tem um lado bem publicitário, que a gente já teve alguma experiência de trabalhar produzindo vídeos institucionais, ou trabalhar com eventos também. A área de interesse real é trabalhar com a produção cinematográfica daí, trabalhar com a criação de cinema mesmo, roteiro, direção, né? É um caminho que ele não é tão fácil, né? Ainda mais agora na situação que a gente enfrenta assim no país, que o incentivo realmente é muito pequeno, a gente não tem, a arte está sendo bastante boicotada, né? Então é um caminho assim que a gente vai ter que encontrar agora depois do curso, encontrar outras formas de conseguir trabalhar. Mas realmente nossa vontade é continuar trabalhando com audiovisual e se possível conseguir entrar cada vez mais, se aproximar cada vez mais do cinema. Os dois querem ser diretores, né? E também nós dois queremos ser roteiristas, né? A gente gosta muito dessa prática de escrever o roteiro e dirigir, né? A gente sabe que é bastante comum que no mercado, né, que tenha uma pessoa que roteiriza e uma pessoa que dirige. A gente gosta de ser a pessoa que faz tudo, né? Que escreve e depois dirige. Eu sempre digo que a seleção do elenco é quase que um TCC dentro do nosso TCC, né? Porque foi um processo foi bem denso, digamos assim, né? Também foi a primeira vez que a gente realizou uma seleção de elenco
Então a gente teve que contar com bastante orientação, né? Quem nos ajudou muito nesse sentido foi o Bob do estúdio, o Felipe, né? Que ele é formado em cênicas, então ele nos orientou bastante nessa questão do o que avaliar, como organizar uma seleção, o que a gente vai fazer no dia das audições, né? O que a gente vai pedir para os atores fazerem. Então a gente precisou de bastante orientação nesse sentido. Também foi bastante trabalhoso organizar, né? Porque como a gente divulgou a seleção do elenco na rede social mesmo, né? Então qualquer pessoa poderia se inscrever, apesar de a gente ter botado ali os perfis desejados, né? Tipo, apareceu tudo que é perfil, né? E mais pessoas do que a gente esperava, então a gente teve que ser bastante cuidadoso no contato com os atores e as atrizes, né? De saber informar para eles direitinho quando vai ser, quando vai acontecer, onde vai ser, né? E também foi bastante complexa essa questão de selecionar, né? Porque apareceu muita gente da área, muita gente super competente, né? Então, na hora de decidir, como era só uma pessoa por papel, né? Era muito complicado dizer, o que essa pessoa foi melhor que essa e tal, né? Ou melhor, não melhor, mas tipo, o que essa pessoa se destacou, né? Então, eu acho que essa questão da seleção do elenco foi bastante complexa, né? E foi dessa forma que a gente fez. A gente optou por usar realmente pessoas da área, porque a gente sabia que isso traria mais qualidade para o produto. Então a gente teve a seleção do elenco, que foi ali que a gente conseguiu selecionar os nossos atores, né? Que foi a Dayana, o Alexandre, a Camila e o Marcelo. A Camila ela já era automaticamente escalada porque a gente teve uma relação um diálogo entre uma outra criação dela e a nossa. Então a gente queria a Camila desde o começo atuando, né? E na equipe técnica a gente contou então com a parceria da Manu, do estúdio, que foi a nossa diretora de produção. Ela viabilizou todo o sentido de produção mesmo da websérie, de nos ajudar como é que a gente organiza, como é que a gente se comunica com a equipe. Então sem a Manu não sei se o projeto teria acontecido, porque foi só com ela que a gente teve noção da escala do que a gente estava fazendo. A gente contou com a parceria do Marcos Marim, que ele é egresso de produção editorial, que fez a direção de fotografia. A Francine Nunes, que foi a nossa diretora de arte, que é egressa de produção editorial, de publicidade e propaganda, e que já tinha tido experiência com webséries, então ela somou bastante na nossa equipe. E para trabalhar com a parte do som, a captação do som, foi o Igor Damolin, que também é de produção editorial e é bolsista no estúdio. Bom, como o nome já diz, é uma websérie, então o fim dela vai ser realmente publicar nas redes sociais, especialmente no Facebook. A gente gostaria, claro, que as pessoas assistissem ela, porque teve bastante trabalho envolvido, não só da gente, mas das outras pessoas que colaboraram, né? E a gente gostaria de ver ela indo para frente também, no sentido assim, de participar de exposições ou com certeza a gente vai tentar mandar ela para festivais, também para congressos da comunicação, porque a gente confia realmente, a gente acha que ela tem um potencial assim por ela propor um diálogo entre algumas áreas diferentes que acho que não tinham sido exploradas ainda, então mas ainda sem ansiedades, né? São só ideias assim, do que pode acontecer. Vamos primeiro terminar ela, né? E ver ela nascer. Alguma mensagem para o público? Assistam, compartilhem, né? Opinem, acho que é importante a opinião. Hoje acho que mais importante do que o alcance que ela pode ter é realmente eu escutar o que as pessoas vão achar dessa ideia, né? Se foi válida, porque realmente é uma produção grande que a gente está faz tempo trabalhando nela, contando com várias pessoas, né? E ela pode ir por água abaixo se a ideia não for boa, né? Então é o que a gente quer ver realmente, valeu a pena ou não valeu, me diverti ou não me diverti, acho que é isso. Acho que só, no fim, acho que essa resposta ia ficar melhor na outra pergunta, mas pelo menos eu penso, né? Eu gostaria que esse trabalho servisse não vou dizer inspiração, mas de referência, digamos, para os outros alunos e alunas da Facus que querem fazer audiovisual, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aqui que entra aqui também porque não tem curso de cinema, né? Então eu ia gostar muito que as pessoas vissem, dá para fazer sim audiovisual em publicidade, em DE, né? Dá para fazer uma coisa de ficção, né? Então eu gostaria que as pessoas também conseguissem tirar isso da websérie.